Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro. Eu sou o João. E eu sou a Vanessa. E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão. Oi, gente! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, cujo tema será relacionamento, seja namoro, seja noivado, seja casamento. Esse é um tema muito pedido por vocês e tem vários tópicos, várias coisas que vocês perguntam, mandam em formato de mensagem, enfim, pedidos de ajuda. E hoje aqui a gente vai conversar sobre tudo isso, sempre lembrando que é a nossa visão, né? A forma como a gente leva a vida, a forma como a gente vive a nossa vida. Então a gente fala com base na nossa experiência, não é nada aleatório, é o que a gente vive mesmo, que a gente pratica. E basicamente a gente acredita que existe a nossa visão de viver o mundo e a visão errada também, né? São essas duas formas de viver o mundo. Ai, ok. Vocês sabem que esse é o João, né? Mas enfim. Vamos falar de relacionamento, vamos falar sobre uma frase que eu adoro usar lá no meu Instagram e que eu percebo que ainda muita gente não entende o que eu quero dizer. Tem gente até que fica um pouco braba comigo quando eu falo que namoro foi feito pra terminar. O que tu quer dizer com isso, Vanessa? Como assim? Não, eu não tô namorando com meu namorado pra terminar. Não, eu quero ficar com a minha namorada, não é pra terminar. Eu lutei contigo, Vanessa. Eu lutei pra gente ficar junto. Exatamente. Por que teria que terminar? Então, gente, o que eu quero dizer com o namoro foi feito pra terminar é que namoro é a fase em que a gente pode terminar, digamos assim. É claro que um relacionamento sempre pode terminar, né, independente da fase que tá, seja casamento, etc. Mas eu acredito no poder do casamento e, enfim, que casamento já é um outro nível e que quando tu chega ali, é pra aquilo ali ser pra sempre, digamos assim, tá? Essa é a minha visão. E o namoro é como se fosse um test drive. Tu vai comprar um carro, tu vai fazer o que antes? Tu vai testar pra ver se o carro é bom, pra ver se não faz nenhum barulho, pra ver se não tem algo estranho ali. E aí, às vezes, os carros, eles vêm com uns defeitos que tu já sabe que vem. Mas aí tu fala, não, eu tô disposto a lidar com esses defeitos. Eu sei que são coisas que não vão atrapalhar minha vida depois. Mas tem defeitos naquele carro que o quê? Não tô disposto a lidar com isso numa relação séria. Não tô disposto a fazer um grande investimento nesse carro pra depois tu tá impressionado com a minha analogia que eu fiz agora com o carro, né? Ganhando as chapalhas dela, na verdade. Pra depois eu fazer esse investimento e eu ter que vender o carro, eu ter problema porque não era exatamente isso que eu queria. Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que namoro foi feito pra terminar. O namoro é um teste. E é no namoro que a pessoa vai te mostrar quem ela é. É claro que a gente pode mudar, eu acredito que as pessoas podem mudar, mas tem coisas que a pessoa vai te mostrar e é aquilo ali que ela é. E são coisas, às vezes, muito sérias e que a gente pensa, não, depois que casar resolve, a gente vai casar, vai ter filho, vai resolver. E não vai resolver, só vai piorar. Tá, mas espera aí, Vanessinha, porque geralmente tu e o João, quando vocês estão falando no Instagram, vocês falam que vocês têm que conversar e resolver os problemas. Agora tá dizendo que não é pra resolver, que é pra terminar. Como assim? Mas é porque, assim, se no relacionamento, no namoro, a pessoa já te mostra que ela não faz nada da vida, ela não tem interesse nenhum em crescer junto contigo, ela não compartilha dos teus objetivos, ela não compartilha dos mesmos valores, dos mesmos princípios, ela não quer a mesma coisa da vida que tu, ela não quer chegar no mesmo lugar, não quer crescer contigo. Como é que tu vai te casar com uma pessoa dessa se já no namoro ela tá te mostrando que vocês estão em caminhos completamente opostos? Vocês podem conversar o quanto quiserem, mas se o cara, por exemplo, ele não tá nem aí pra ti, ele vive jogando videogame 24 horas por dia, só isso que ele faz, ele não mostra interesse nenhum em trabalhar, em construir um futuro pra vocês, ele já te trata mal, ele já não te dá atenção, ele já não te respeita, tudo isso no namoro e tudo isso com vocês dois morando cada um numa casa diferente. Imagina quando tu te reunir com esta criatura numa casa só. Então, é isso que eu quero dizer quando o namoro foi feito pra acabar, no sentido de que o namoro é um teste. Se a pessoa já te mostra tudo isso no relacionamento, no namoro, e aquilo ali não vai de encontro ao que tu quer pra tua vida, não tem problema ser egoísta. Pode pensar no melhor pra ti. Deve pensar no melhor pra ti. Provavelmente essa pessoa não é o melhor pra ti. Concordo. Não tem nada a adicionar, porque eu já fiquei meia hora falando. Não, eu tenho sempre a adicionar. Eu gosto de falar e eu vou adicionar bastante coisa agora aqui. Eu acho que o ponto principal disso tudo que tu falou é o seguinte, que eu concordo que depois que tu casou, tu disse lá que é pra sempre, ponto final. Então, obviamente, existem momentos, existem exceções que isso pode
deixar de ser o caso, mas não é o cenário ideal. Depois que tu casa, a ideia é que seja pra sempre. Tu não casa querendo terminar na semana seguinte. Exato. Então eu concordo com a Vanessinha que o momento de terminar, o momento de entender as coisas, e tem o sol me ofuscando agora, o pessoal que tá me vendo no YouTube, é realmente quando tu tá namorando. Esse é o momento de terminar. Mas aí o que eu acho que é importante de pensar a respeito é o que tu falou antes sobre a questão dos valores, que tem muita coisa que tu pode conversar a respeito e tu pode ajustar. Se tu sabe que tu e a pessoa têm os mesmos valores, têm objetivos parecidos, etc., tu consegue ajustar alguma coisa. De repente a pessoa tem algum tipo de atitude que tu não gosta um pouquinho, e tu tem alguma que a pessoa não gosta, e tu consegue conversar para, ok, eu vou parar de fazer isso, tu vai parar de fazer aquilo, a gente se ajusta. Agora, se a pessoa te trata mal, se a pessoa, em casos extremos que eu já vi pessoas mandando mensagem, se a pessoa bate em ti, é agressiva, é desrespeitosa, se a pessoa não quer nada com nada da vida, que nem a Vanessinha falou, ela não trabalha, ela não corre atrás, isso é um sinal muito grande de que é muito improvável que a pessoa mude. Então eu acho que uma coisa a pessoa ela pode não ter condições hoje, ela pode não ter chegado lá, isso não é problema nenhum. Com eu e a Vanessinha nos conhecemos, éramos duas crianças correndo atrás da vida. Mas nós dois tínhamos objetivos parecidos, então, independente do momento que nós estávamos, a gente sabia que um junto com o outro, a gente corre atrás e a gente faz acontecer. Inclusive, vou ser romântico agora e contar uma coisa que eu digo pra Vanessinha com frequência. E ela disse pra mim quando nós estávamos boiando no mar depois de afundar um barco, esperando o resgate. Ela me disse, João, se eu tô contigo, tá tudo bem. E eu digo pra ela várias vezes que, cara, se tudo der errado, a gente tiver uma dificuldade muito grande, eu sei que com ela tá tudo certo. Porque... Mas é verdade, tipo, eu conheço ela e eu sei que... Agora ela vai ficar mais emocionada ainda. Eu tô grávida, eu vou chorar. Ela é muito mais forte que eu. Do tipo assim, tem uma dificuldade, tem algum empecilho pra ir adiante e resolver, ela dá um jeito. Então, às vezes, se eu não confio em mim mesmo, eu sei que ela vai dar um jeito. E aí, eu acho que essa é a pessoa que tu tem que buscar. Agora tá todo mundo chorando, pensando nisso. Nossa, que cara incrível, que cara romântico, João. Não, mas é verdade, eu acho que é buscar uma pessoa que tenha valores parecidos com os teus, que tu possa confiar e que tu sabe que vocês podem caminhar juntos e um dá apoio ao outro. Não pode ser aquele caso onde uma pessoa faz tudo e a outra tá só ali sentada jogando videogame, que a Vanessinha fala. Não pode ser um caso onde tu quer crescer na vida, tu quer chegar realmente longe e a pessoa quer só ficar no cantinho dela, o que não tá errado, inclusive, porque às vezes tu pode ser a pessoa que quer ficar com a família e a outra quer desbravar o mundo. Exato. Faz parte, mas então vocês precisam se alinhar, precisam conversar em relação a isso e às vezes simplesmente não é pra ser, às vezes simplesmente não vai ter esse encontro. E faz parte. A gente fica, mas eu gosto tanto dele, ou eu gosto tanto dela. Mas, gente, faz parte da vida. A gente vai encontrar pessoas no nosso caminho, seja em relacionamento amoroso, seja em amizade, que a gente gosta muito, mas que não é algo pro futuro, porque não vai de encontro com aquilo que a gente quer pra nossa vida. E a gente tem que pensar nisso, sim. Não tá errado pensar no que tu quer pra tua vida, nos teus objetivos. E se tu encontra alguém no relacionamento amoroso que vai totalmente num caminho diferente, como eu tinha comentado, pode ser que essa pessoa não seja ruim. Isso não significa que a pessoa é ruim. Só significa que vocês não querem as mesmas coisas e que mesmo que vocês conversem, vocês vão continuar não querendo. E tá tudo bem, porque tá tudo bem a pessoa querer o que ela quer, tá tudo bem tu querer o que tu quer. E eventualmente tu vai encontrar alguém que queira a mesma coisa que tu e que vocês consigam caminhar juntos. Então isso é o que eu queria resumir com namoro foi feito pra acabar. Tem coisas que tu vê que a pessoa é o que é e que aquilo ali é o que tu quer pra tua vida. Eu sabia que a forma como o João me tratava no namoro era exatamente o que eu queria pra alguém pra passar o resto da minha vida, e depois do casamento só melhorou. Então o João nunca me desrespeitou, nunca me tratou mal, e também era uma vez que ele fizesse isso, ia ser uma vez só, porque ele não ia ter chance de fazer de novo. Essa é a pessoa que eu queria ter do meu lado. E aí muita gente pergunta, como é que tu sabe que é a pessoa certa? Gente, eu confio a minha vida, tipo assim, eu confio tudo no João. E eu não sei se existe essa coisa de, a pessoa certa, ou que o destino separou pra ti, não sei. Mas eu sei que o João é a pessoa, eu boto a minha mão, meu corpo inteiro no fogo por ele. Eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho dúvida de falar isso. E isso pra mim é a maior segurança da minha vida. Por isso que eu também posso dizer pra ele que não importa o que aconteça, eu sei que se a gente estiver junto, vai estar tudo bem, vai dar tudo certo, a gente vai dar um jeito, a gente vai resolver. E é isso que eu espero que as pessoas possam encontrar. Alguém assim, que tu saiba que não importa o que aconteça, vocês juntos vai dar tudo certo. Acho que tem só uns pontos a mais pra adicionar aqui, que não é porque o namoro foi feito pra terminar que, nossa, nós discutimos e agora eu vou terminar com ele. Com certeza, né? Nós discutimos muito desde o início. Na verdade, os primeiros 2 anos acho que a gente não discutiu nenhuma vez. A gente viveu aquela lua de mel do namoro. Aí depois teve períodos de discussão, períodos de menos, períodos de mais, períodos de menos. Agora eu acho que faz um bom tempo que praticamente não tem mais discussão
Tem aquele, Assim. tipo assim, um dia que, ok, a Vanessa acorda de mau humor. Sempre é culpa dela, inclusive, tá? Sempre culpa dela. Ela acorda de mau humor e daí a gente acaba tendo alguma discussão, mas nada de absurdo, nada demais assim. Mas eu acho que não é por causa de qualquer discussão, por causa de qualquer empecilho pra terminar. Esse é um ponto. Mas pelo outro lado, tem uma questão também que eu vejo acontecendo muito, que é a seguinte. Muitas vezes tu tá com a pessoa errada, tu vê as coisas erradas acontecendo, tu vê aquelas coisas que não devem acontecer mesmo acontecendo. Mas como tu tá numa rotina e tu entende muito bem já como aquilo funciona, é aquilo lá. Essa situação desconfortável faz parte da tua zona de conforto. Vejam só que profundo isso. A situação desconfortável faz parte da zona de conforto já. Que tu não consegue mais imaginar como é que vai ser a tua vida sem essa pessoa, mesmo sabendo quão ruim ela é hoje. Porque tu tem medo de como vai ser sem essa pessoa. Ou tu tem vergonha do que vão falar a respeito, tu tem medo do que vão pensar, alguma coisa do tipo. Eu acho que se tu tá nessa situação, isso tá mais claro ainda que tu já devia ter terminado e que tu tem que terminar agora. Não espera mais, porque tu não deve ficar com uma pessoa simplesmente porque tu tá confortável com ela e ponto final. Que tu se acostumou com aquela situação, mesmo sendo uma situação ruim, uma coisa que tu sabe que tu não merece, tá errado, mas tu tá tão acostumado com aquilo e também tu não consegue imaginar a tua vida, porque tem muito aquilo, né? Nossa, sem essa pessoa eu não vou conseguir viver, porque nunca mais ninguém vai me amar. Isso é uma coisa que acontece muito em relacionamento tóxico, relacionamento abusivo, né? Que a pessoa te faz acreditar que ninguém vai te amar, que ninguém vai te querer, que aquela pessoa é única no mundo. E, gente, se vocês estão vivendo uma situação assim, procurem ajuda e saiam disso o quanto antes, para que essa situação, que já é ruim, não piore, não chegue em níveis que a gente vê aí hoje em dia que são absurdos, que não dá para aceitar. Porque não tem nada de errado contigo, mas sim com a outra pessoa. Exatamente. Então, a outra pessoa que é um palavrão, pense agora naquele palavrão ideal para vocês, Isso. é isso. E beleza, mas estamos falando de um ponto, né? Um que não é para terminar por qualquer motivo, o outro que tem momentos que de fato tu tem que terminar, e tinha um terceiro ponto que eu ia falar que eu esqueci. Então quem sabe tu te lembra durante e aí quando tu lembrar tu volta. Pode ser. Pode ser. Porque nós falamos sobre... Ok, eu vou ter que pensar a respeito. Tinha um terceiro ponto. E eu acho que, de repente, agora vai te lembrar, não sei se tinha a ver com isso, mas muita gente pergunta de como que lida, então, com essas diferenças do casal. Porque tu falou... Eu lembrei. É sobre isso? Não é sobre isso. Não, mas o ponto é que eu acho que muita gente acaba não querendo terminar, porque entrou nessa zona de conforto que eu comentei antes, e acha que ninguém mais vai te amar depois, né? É o que tu falou. Isso. E eu acho que tem um ponto fundamental ali no meio, que é o seguinte: tu não tem que ficar pensando no próximo relacionamento, se tu vai encontrar alguém, ou onde é que tu vai pra encontrar essa pessoa, o que tu tem que fazer a respeito. O que eu percebo comigo foi assim, eu imagino que com a Vanessinha... Não, com a Vanessinha também foi assim, pelo que eu lembro, E com as pessoas que eu conheço com relacionamentos relativamente sólidos, do que a gente vê de fora, é claro, tu nunca sabe como é que um casal tá de verdade lá dentro, né? Mas é que as pessoas, quando se conheceram, não estavam buscando conhecer alguém. Elas estavam tão focadas nelas mesmo, tão focadas em... Tem aquele poema que eu pensava que era do Mário Quintana, mas não é, que ele fala sobre cuidar do jardim, que daí as borboletas vão ir até o jardim. Mas é realmente tu cuidar de ti mesmo, tu focar nas coisas que são importantes pra ti, e assim tu vai encontrar uma pessoa que vai te complementar. E eu acho que isso faz muito sentido, porque o que acontece? Tu tá buscando alguém, tu vai fazer o quê? Onde é que eu vou para encontrar alguém? E aí tu vai ficar analisando cada ser humano que passa na tua frente, assim, nossa, será que ele se encaixa dentro do meu Mas padrão? E não só isso, tu vai em lugares para encontrar alguém que não tem pessoas que são do teu perfil, porque tu tá preocupado com alguém, não contigo. Enquanto quando tu tá preocupado contigo, tu vai fazer o quê? Coisas que são interessantes para ti. E aí, eventualmente, no meio disso tudo, tu vai encontrar alguém sem nem perceber. Eu dei risada, o João tá falando sério, eu dei risada aqui, mas é porque eu lembrei de quando a gente se conheceu. E eu queria só abrir um parênteses pra contar que eu tava cuidando de mim no dia que eu conheci o João. A gente se conheceu numa festa. E eu fui pra essa festa com um amigo pra cuidar de mim, no caso, pra encher a cara por um amor não correspondido. Então eu tava lá cuidando de mim e conheci o João. E aí, casamos, então aí... Eu tava lá procurando a Vanessinha, na verdade, já acompanhava os passos dela há anos. Isso. E aí eu fui naquela festa ao encontro dela. Realmente, assim, esse foi o objetivo. Tinha já um dossiê escrito. Se eu contasse pra vocês o lado dele, mas eu prefiro não falar. Conta. Ele só tava... A gente só se conheceu nessa festa porque a menina com quem ele tava meio que se enrolando não foi na festa. Ou seja, Pausa dramática. Nenhum dos dois estava buscando pelo outro, nós estávamos simplesmente curtindo a vida e cuidando de nós mesmos. Exato. E a gente se E conheceu. aí a gente se conheceu totalmente sem pretensão nenhuma. E a Vanessinha nunca mais desgrudou de mim. Ela seguia correndo atrás de mim nas próximas semanas e assim estamos até hoje. Isso foi em 2011, gente, só pra vocês terem uma ideia. Mas e aí, tá? Não é pra terminar quando discute,
porque, né, tá tudo bem, é normal discutir. Então, como é que a gente lida com as diferenças um do outro? Como é que a gente conversa? Porque a gente sempre fala, né, que conversar é muito importante. E eu aprendi isso contigo, porque eu não sou muito de conversar. Mas aí eu acabei aprendendo com ele que é importante. É a coisa mais importante do relacionamento é conversar. Como é que a gente lida com as diferenças um do outro? Eu acho que tem um ponto fundamental aqui, que é o seguinte. Tu tem que te colocar no lugar do outro e tu tem que parar de ter expectativas sobre o que o outro deveria ter feito, deveria ter pensado, deveria alguma coisa. E parar de competir, querer ganhar, querer que tenha sempre um ganhador ou um perdedor da situação. Total, ou seja, parar de competir, parar de querer ganhar significa o seguinte: nós dois estamos lutando pelo mesmo objetivo, que é um relacionamento bom. Exato. E não eu estou lutando para estar certo para que você esteja errado. Se tu fizer isso, vocês dois perdem. Então, é ou um perde-perde ou um ganha-ganha, não tem outra opção. Exatamente. E esse é um fator. O outro fator que eu comentei antes era qual? Sobre expectativas. Isso. Que é a seguinte: muitas vezes, mas o meu marido deveria saber que eu me importo com isso, isso e aquilo, que ele deveria fazer isso, isso e aquilo. Não sabe. Mesmo casos que podem parecer óbvios pra ti. E isso eu tive com a Vanessinha, tive que explicar pra ela, e depois ela veio que acontecia dos dois lados, na verdade. Que é o seguinte: mas é óbvio, tu tem que acordar nesse momento e fazer isso pra mim. Ou tu tem que ir em tal lugar e fazer tal coisa, ou tu tem que me tratar dessa forma porque essa data é especial. Pra ti. Pra mim, nunca me passou pela cabeça, mas nunca assim, genuinamente, nunca me passou pela cabeça. Agora, se nós conversarmos e eu entender que isso é importante pra ti, resolvido. A partir de hoje as coisas mudam e eu começo a agir de acordo com isso. Ao mesmo tempo, coisas ruins, então não fazer uma coisa. Não é óbvio pra nenhum que isso é uma coisa que incomoda o outro. Não tem como eu saber. Então, muitas vezes a gente tinha discussões no passado, nem discussões, antes da discussão chegar, eu via que a Vanessinha tava braba com alguma coisa, tava incomodada com alguma coisa que eu tinha feito. E ela não falava: Vanessinha, o que eu fiz? Nada. O que eu fiz? Nada. O que aconteceu? Nada. E assim, eu com aquela cara de... E passava dias desse jeito, né? E aí chegou o momento que nós conseguimos resolver essa situação, que agora nós conversamos, que é o seguinte: ela ficou magoada com algo que eu fiz, isso é claro. Eu não faço ideia do que eu fiz de errado, do que eu deixei de fazer para deixar ela desse jeito. E a gente só vai resolver isso se nós conversarmos um com o outro e colocarmos isso claramente um pro outro e resolvermos a situação. Do tipo, o que eu posso fazer para te ajudar na próxima vez ou deixar de fazer para não te incomodar da próxima vez. E eu acho que depois que nós conseguimos realmente ser transparentes em relação a isso e ajustar a forma como a gente se comunica, as coisas melhoraram muito. Muito mesmo. E é assim que a gente lida com as diferenças um do outro, porque é óbvio que a gente tem diferenças. O João, ele pensa de uma forma, ele processa a informação de uma forma, eu faço de uma forma completamente diferente. Ele é muito mais racional, apesar de eu ser também, ele é muito mais racional, e pra mim tem coisas que são óbvias e pra ele não são. Ele gosta muito que eu explique tudo pra ele, tipo assim: eu não quero fazer isso. E aí ele me diz: mas por que não? Eu digo: por que não? Não e não, e ponto. Não tenho que te explicar por quê. Eu não preciso te convencer de nada, é assim que eu me sinto e deu. Mas pra ele eu preciso explicar, ele precisa entender o meu processo e por que aquilo ali é não e não é assim. Então, é assim que a gente foi lidando. Eu me incomodava muito com isso no começo, do tipo: não, mas eu não preciso te convencer. É assim que eu me sinto, para de me incomodar. Gente, eu ficava tão brava, tão brava, tão brava, que vocês não têm noção. Mas eu fui entendendo, e até hoje ainda é um processo pra mim, que esse é o formato dele. E que, claro, ele também tem hora que tem que entender que eu tenho o meu formato. Então, ele sabe que ele tem até um ponto pra insistir, e se ele insiste mais do que aquilo ali, eu estouro. Porque chega uma hora que a gente se irrita e a gente estoura, né? Isso que acontece, pelo menos comigo. Então eu falo pra ele: olha só, agora deu, porque se tu continuar insistindo e cutucando a onça com vara curta, vai dar ruim. Eu vou ficar brava, vou acabar falando alguma coisa que eu não quero falar, porque às vezes acontece isso quando eu estouro. Eu falo pra ele: então me deixa quieta agora, deixa os ânimos se acalmarem e depois a gente conversa. Gente, isso é muito real. Isso aí já aconteceu várias vezes e é isso que eu falo pra ele. Então, é eu entender que ele tem isso, ele entender que eu tenho o que eu tenho, a gente saber respeitar esse espaço, esses limites, mas sempre conversar. Conversar assim, eu achava que era bobeira, que é perda de tempo, que é óbvio, não precisa ser dito, mas o óbvio sempre precisa ser dito. É exatamente isso que o João falou da questão da expectativa. Eu acho que especialmente a gente, mulher, tem muita expectativa com relação ao homem, das coisas que a gente quer que ele faça, seja na casa, na limpeza da casa, na organização, seja numa questão, que eu queria que ele fosse romântico. Hoje foi hoje é a comemoração de 5 anos da primeira vez que a gente deu as mãos.
Aí tu fica com aquela expectativa na cabeça de que, ai não, porque ele vai lembrar, ele vai me dar um presente, vai ser incrível, porque é 5 anos que a gente deu as mãos pela primeira vez. Gente, tem homem que não lembra. Tipo assim, não lembra nem o dia que vocês se conheceram, quanto mais a primeira vez que vocês se deram a mão. Então, não é que ele seja ruim, é só que ele não lembra. Então, se tu tem essa expectativa de que ele lembre de todas as datas e que faça alguma coisa, tu precisa comunicar isso pra ele. Olha, namorado, marido, eu sou uma pessoa que se importa muito com datas comemorativas. Pra mim, cada dia que a gente fez uma coisa especial merece ser comemorado. Então, eu vou fazer aqui uma coisinha pra te ajudar. Eu vou anotar as datas pra ti num papelzinho. E aí, quando tu vê que tem a data, faz alguma coisa diferente. Ai, Vanessa, mas isso não é romântico. Bom, daí tu tem uma escolha. Ou tu fica sem, ou tu pelo menos dá uma ajuda. Ou faça como o João fez lá atrás. O João fez um contrato com a Vanessinha que diz o seguinte: Vanessa, quando existir alguma data importante, tu tem a obrigação de me avisar com pelo menos 10 dias de antecedência. Resolvido. Exato, porque assim, gente, ai não, mas ele tem que lembrar, porque eu lembro. Não, gente, ele não tem que nada. Tem homem que lembra e mulher que não lembra, tem os dois que não lembram, tem o homem que lembra de tudo, que é extremamente romântico, tem de tudo um pouco. Mas se tu sabe que o teu parceiro ou a tua parceira é desse jeito, que não lembra, que é meio desligado, e tu sabe que não faz por mal, e tu tem uma expectativa com isso e tu precisa desse romantismo, dessa coisa a mais, tu vai ter que comunicar isso pra ele, falar, deixar bem claro que, olha, eu gosto e eu me importo com isso. E vai ser difícil porque na média o homem não vai lembrar. Então assim... Se ele colocar no calendário, não fica bravo com ele, porque às vezes é difícil de lembrar. É só uma forma, é só um mecanismo. Eu prefiro que ele coloque no calendário e ainda assim esqueça, porque é o que acontece. Do que ele não lembrar de jeito nenhum, entendeu? Mas é uma coisa que eu pensei a respeito, nós conversamos sobre isso, que eu não sei como é que funciona pra vocês, porque assim, eu não acordo meu dia e penso, hoje é dia 17, hoje é dia 15. Não, eu simplesmente vou vivendo, hoje é segunda-feira, e assim eu vou indo. E aí eu sei que no dia 17 tem alguma data importante, mas quando eu vejo já é dia 21, já passou o dia 17. Então eu preciso de alguma coisa que me lembre que não vai cair a ficha, eu não vou lembrar. É assim, e gente, eu conheço meu marido, eu sei que ele não faz por mal, eu sei que ele não lembra da data porque ele não me ama ou porque ele não se importa. Até porque parem e pensem, por que alguém faria isso por mal? Exatamente, tem tanta coisa de propósito. Pior pra fazer se for ser maldoso com a pessoa do que esquecer a data, né? Nossa, vou esquecer a data de propósito. Não tem, entendeu? Então, tudo isso pra dizer que nós somos pessoas diferentes, com objetivos em comum, com valores em comum, princípios em comum, mas obviamente nós temos características diferentes e para poder lidar com essas características a gente precisa conversar. E como é que conversa? É na gritaria? É xingando? É levantando a voz? Não, a Vanessinha aprendeu isso também, teve que aprender. Não é gritando, não é uma discussão para alguém ganhar e alguém perder, é uma conversa de 2 adultos bonitinhos. Tem um exemplo que eu costumo dar em relação a isso, um exemplo em relação a várias outras coisas da vida também, né? Como é que tu faz o trabalho? Por que pro trabalho a gente dá tanta atenção para o que a gente faz, como que a gente faz e fazer da forma correta, e na vida a gente simplesmente deixa ir adiante, deixa levar. Porque na vida tem que ser natural. Não, a vida é a parte mais importante, a vida onde tu para e pensa e programa as coisas e planeja da forma correta, da forma que vai te proporcionar uma vida boa. Então, uma coisa que eu e a Vanessinha fizemos, agora a gente não tem mais aplicado tanto, na verdade, deveríamos voltar, inclusive. Mas nós tínhamos, por exemplo, um dia do mês que a gente tinha uma conversa para esse período a gente vai falar sobre o nosso relacionamento, a gente vai falar sobre finanças, a gente vai falar sobre o que a gente quiser. É o período que não tem nada no meio da gente, não tem nenhum muro, a gente fala o que a gente quiser um pro outro. Mas deveria ser assim o dia todo, em qualquer momento do dia, João. Não, porque durante o dia tu tá irritado com alguma coisa, tu tá pensando no trabalho, tu tá com a cabeça lá em outro lugar, e aí tu não vai receber isso da forma correta, tu não vai expor as coisas da forma correta, porque tu não tá pensando a respeito. Então o que nós temos é, às vezes assim, Vanessinha, podemos conversar sobre isso agora ou daqui meia hora? Sim, podemos. Beleza, então daqui meia hora a gente vai lá, a gente vai conversar sobre isso, e a gente sabe que a gente pode falar o que a gente quiser, da forma que a gente quiser, porque não tem problema nenhum, a gente tem o mesmo objetivo que é resolver uma situação. Ou, já deixa até agendado, tem tal momento da semana, uma vez por semana, uma vez por mês, que a gente vai conversar sobre esse assunto. Se tu tem um problema de financeiro, vamos falar sobre finanças. Se tem um problema do casal, do relacionamento, vamos falar sobre isso. E vamos resolver aquela situação. Exato. Porque quando tu tem esse momento agendado, tu não tem mais muros no meio, tu pode falar o que tu quiser, porque a pessoa vai estar aberta a receber a te ouvir, e tu vai estar aberto a ouvir a outra pessoa. Então,
Eu realmente acho essa questão de ter um momento agendado para essas conversas muito justa, e óbvio que tu pode ter conversas pontuais ainda assim, que eu comentei. Podemos falar sobre isso agora? Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho? Sim. Mas não espere que no meio do dia tu simplesmente chegue: Vanessa, eu não acredito que tu não fez isso, como é que isso aconteceu, etc. Que tu vai receber pancada de volta e não vai terminar bom. Exato. Gente, tenham seus momentos também pra conversar e criem essa rotina de vocês de conversar também coisas da vida, coisas aleatórias. Eu e o João agora, a gente tá fazendo uma coisa que tá me deixando muito feliz, que é a gente tá fazendo as nossas refeições juntos. De verdade. Antes, pra quem acompanha meu canal há muito tempo e tal, sabe que a gente adorava sentar na frente da televisão pra fazer todas as refeições assistindo série. A gente tá fazendo todas as refeições na mesa, sem nada na televisão. Quando tem alguma coisa, alguma música de fundo, que a gente gosta de uma música tocando. Mas é a refeição inteira sem mexer no celular, e quando ele começa a mexer no celular, eu pego no pé dele pra ele parar, porque é uma refeição inteira, é um momento de nós dois, é um momento do dia que a gente tem pra ficar junto, porque senão ele tá num canto trabalhando, eu tô no outro, e a gente conversa, seja sobre o trabalho, como foi o trabalho dele até ali a hora do almoço, como tá o meu, alguma outra coisa aleatória, às vezes dá uma ideia, às vezes fala alguma coisa importante. Então não só vivam de conversas sérias, conversas pesadas e DR, mas tenham também essas conversas mais descontraídas de vocês dois, de falar de assuntos aleatórios em que os dois estão presentes de verdade na conversa, que não tem uma televisão ligada, que não tem um celular ali no meio. Porque isso é muito importante, essas conversas de dia a dia também. E criem esses momentos, né? É a mesma coisa que eu comentei sobre trabalho. Por que que no trabalho tu pega e tu planeja cada hora do teu dia o que tu vai fazer, e enquanto a relação com o teu dia a dia tu não faz isso? Tu deixa de qualquer jeito, né? Tem várias coisas que tu pode fazer que ajudam na relação, e tu tem que encontrar aquela que faz mais sentido pra vocês. Mas, por exemplo, assim, treinar junto. Treinar junto foi uma coisa que aproximou eu e a Vanessa pra caramba. E a gente percebe que casais que fazem isso também se aproximam. Então, quem sabe, por que vocês não vão treinar junto no dia, fazer o mesmo exercício junto? Por que vocês não vão caminhar? Por que vocês não vão pedalar, correr? Por que vocês não fazem aula de dança? Encontrem algum hobby que vocês possam fazer junto. Vamos fazer uma viagem, organize uma viagem final de semana. Não tem dinheiro para hotel? Dá uma volta de carro. Planejem alguma coisa que vocês possam fazer com frequência e juntos, construir uma coisa juntos, porque isso acaba aproximando bastante vocês. E é assim que a gente mantém uma relação tão boa. Eu sei que o nosso relacionamento não é perfeito, tá? Muita gente manda mensagem, porque são perfeitos. Não acha que é? Eu acho. É brincadeira, tá, gente? Muita gente manda mensagem falando que vocês são perfeitos, casal de meta, não sei o que. Obviamente a gente não é perfeito, nenhum casal é. Mas eu tenho, sim, muito orgulho do quanto a gente evoluiu, do que a gente construiu e do quanto a gente aprendeu junto. E hoje eu posso dizer pra vocês que a nossa boa relação vem muito disso, de conversar, de saber conversar, de saber expor as expectativas, aquilo que tu tá sentindo, aquilo que tu espera, de falar pra pessoa que te incomoda, porque às vezes a pessoa fez uma coisinha, aí ela foi lá e fez outra coisinha e tu não falou. Tu vai acumulando várias coisinhas que a pessoa faz, aí daqui a pouco a pessoa faz uma coisa muito, sei lá, pequena, mas como tu já tá cheia, tu vai lá e estoura por uma coisa que não tem necessidade. Então é melhor que tu sente com essa pessoa e converse: olha, eu não gosto muito quando tu faz isso, ou eu gostaria que tu fizesse mais daquilo, deixa claro. E eu vejo muito isso também pelas mensagens que mandam com relação à divisão de tarefas da casa. Eu ia falar sobre isso. Que é um tema forte e que aqui em casa já foi muita razão para discussão, de me deixar muito frustrada, de me deixar muito irritada, e a gente precisou chegar num consenso, precisou conversar bem com relação a isso, e eu precisei expor pro João. E quando eu expus pra ele a forma como eu me sentia, daí teve choro, aí teve tudo, porque eu acumulei muito tempo de uma insatisfação com relação a isso, né? Tu te lembra do dia que a gente conversou isso em Amsterdã, né? Que foi assim, pra mim foi a gota d'água, eu precisei sentar com ele e falar: olha, João, eu tô fazendo muita coisa na casa, tô fazendo tudo sozinha e aí não tá legal pra mim, não porque tu não tá fazendo, mas porque eu não vejo uma valorização. Eu vejo que tu não parou pra pensar que eu tenho meio que uma jornada dupla, porque eu faço o meu trabalho e mais a casa ainda enquanto tu faz o teu trabalho, e se eu não fizesse esse trabalho na casa, tu não poderia fazer o teu trabalho. Então assim, eu falei tudo, gente, falei, chorei mais do que falei, mas falei também.
E aí ele conseguiu entender por que aquilo me incomodava tanto e a gente chegou num acordo que hoje funciona pra gente, né? Eu vou te ser bem sincero que eu não lembro qual é o acordo que a gente chegou, mas funciona pra gente, isso é verdade. Porque hoje a gente não briga mais por esse tipo de coisa, então... Mas o ponto que eu ia falar em relação a isso, que eu vejo que já criou problema na nossa relação, e eu vejo que isso cria muito problema em muitos lugares, é que existem muitos estereótipos na sociedade, tem muitas coisas que, isso é o esperado. E as pessoas não param e pensam se isso faz sentido pra relação de vocês também, se é isso que vocês querem fazer. Simplesmente, porque falou na TV, porque é isso que estão falando por aí. Você sabe do que eu tô me referindo, mas eu não vou falar isso pra vocês não me xingarem depois. Mas isso acontece e, cara, não faz sentido assim, ó. Pensa o que faz sentido pra relação de vocês. Esquece o que o mundo espera de vocês. Esquece o que ensinaram pra vocês na escola que é o correto ou que é o errado. Até o que vocês aprenderam em casa. Esquece como é que funciona na casa de vocês ou como é que não funciona. Não interessa. Para e pensa o que faz sentido pra vocês. Ou seja, se o que faz sentido é a mulher trabalhar fora e o homem fazer as coisas em casa, beleza. Se é o contrário, beleza. Se os dois trabalham fora e um faz em casa, é o combinado de vocês? Ok. Se os dois trabalham fora e os dois fazem em casa e esse é o combinado, também tá tudo certo. Parem, conversem e vejam o que faz sentido para vocês. E no caso das conversas minhas e da Vanessa, espero que não chamem o João de machista. Mas eu expliquei pra Vanessa naquela época também, eu lembro que tem muita coisa da casa que pra mim, simplesmente eu não vejo. E disse pra ela assim, Vanessinha, eu te juro, juro. Eu preciso que tu aponte pra mim e me diga, João, faz isso? Porque eu não vejo, simplesmente assim, passa completamente despercebido e não é de propósito. E aí, conversando com mais pessoas, eu vi que eu não sou o único. Mas João, não interessa, você tem que ver essas coisas. Não, tudo bem. A gente vai criar mecanismos para que o João se lembre disso. Seja colocar um lembrete no celular, seja colocar um papel escrito na parede de alguma forma, uma buzina pra Vanessa apertar pro João se lembrar. Porque eu não vejo. Exemplo, eu tava passando aspirador no chão e eu não limpei o rodapé. Porque eu nunca vi que existia um rodapé com sujeira em cima. Nem o rodapé eu tinha percebido. Juro, nunca tinha visto aquele rodapé com sujeira. E até não ter sujeira caindo de cima do rodapé, eu não ia perceber. Ou questão de máquina de lavar. Eu esqueço. O meu papel era esvaziar a máquina e estender a roupa. Esse é o nosso combinado. A Vanessinha ia colocar a máquina dentro e eu ia colocar a roupa dentro da máquina e eu ia tirar a roupa e estender. E eu não ia lembrar, eu não lembrava que tinha a roupa lá dentro. E aí, ali a gente não chegou num acordo, mas simplesmente funcionou, eu acho, lá em Amsterdã. E agora aqui, inclusive, eu não tenho estendido mais a roupa. Não temos mais feito isso. Olha ali, o problema do João agora pra resolver. Mas eu disse, Vanessinha, só me avisa. Tu colocou a máquina pra lavar? Me avisa. João, mas tu pode abrir a porta e ver. E eu sei que eu posso, mas assim, eu passo reto, eu não vejo essa porta. Eu sei que na época que eu morava sozinho com a minha irmã, eu sabia que, ok, eu tenho essa roupa pra lavar, eu coloquei a roupa pra lavar, tá na minha cabeça, depois eu vou lá e eu estendo. Então não tinha esse problema. Mas talvez a divisão de tarefas ou algo assim fez com que eu esqueça. E aí eu acho que existem duas formas de lidar com isso. Uma é, João, é um absurdo, tu tem que lembrar disso, e é um absurdo que, sem noção que tu tá explorando a Vanessa, não faz isso, que coisa errada. E a outra é, tudo bem, eu vou assumir que o João não quer me magoar, e que ele realmente não percebe isso, e a gente vai criar alguma forma de fazer isso funcionar, que o João faça o que precisa ser feito, que foi o que a gente combinou. Pronto, assim a gente resolve. Então, ou tu briga, tu espera que a pessoa seja de uma forma, ou tu aceita que a pessoa é da forma que ela é, e tu cria formas pra mitigar aquilo, pra melhorar o que tu pode fazer em relação àquilo. Exato, porque é o que eu falei pra vocês, nós somos pessoas diferentes e a gente tem que lidar com as diferenças da melhor forma. Assim como tem muitas coisas que eu faço que incomodam o João e que eu sei que incomodam. Vou dar um exemplo também, pra não só ficar o João sendo xingado. Pode falar. Posso? Pode. Te interrompi. Uma delas é interromper a Vanessa. Não, mas o ponto que eu ia falar é que quando eu faço comida, ela vai dizer que eu deixo a cozinha, que é uma zona. Eu deixo o fogão um tanto bagunçado porque as coisas respingam. Especialmente se eu faço fritura, eu não sei fazer fritura. Mas no geral, eu faço qualquer comida. Enquanto eu tô fazendo, eu já tô limpando. Tô jogando no lixo, tô guardando. Sabe que é verdade. É Na verdade, média, eu amor, faço é isso. verdade. Na média. Na média. Se eu tô fazendo uma coisa muito complexa, envolve muitos processos, talvez não tanto. Mas daí, quando ela faz comida, quando eu vou dormir, que ela já foi dormir, eu olho e, meu Deus do céu, ela tirou manteiga, o que ela tirou da geladeira 4 horas antes, que nem eu nem ela fomos ajeitar depois, tá lá, porque ela pega, ela deixa tudo bagunçado. O lixo não tá no lixo, o lixo tá todo espalhado por cima da bancada. Faz uma zona lá em cima. Mas agora eu já aceitei que essa é a Vanessinha, tá ok. Mas assim, não é sempre, agora é bem raro disso acontecer, é algo que eu tô cada vez melhor e dificilmente isso acontece hoje em dia. Tá melhorando. Ele tá tentando, gente, ele tá tentando achar alguma coisa pra botar defeito em mim.
coitado. Mas enfim, brincadeiras à parte, é verdade, tem coisas que eu faço que incomoda ele, que eu sei disso. E eu percebi que depois de muitos anos morando juntos, o João tem essa dificuldade com as coisas da casa. Qual foi o nosso acordo? O acordo é que eu faço as coisas da casa. E pronto, sou infeliz com isso? Não sou, gente. Eu gosto de fazer as coisas da casa, não é um problema pra mim, não é uma grande dificuldade, especialmente hoje em dia que a gente tem uma pessoa pra nos ajudar a cada 15 dias. E eventualmente tu pede alguma ajuda de alguma coisa específica, se tem mais trabalho pra fazer. E não é que ele não faça nada, o vídeo também não é sobre isso, né? Mas não é que ele não faça nada, ele faz coisas na casa, mas ele não faz faxina nem nada. Tipo, o que eu peço pra ele fazer, tudo que eu peço pra ele fazer, ele faz. Pode ser que ele não faça na hora, o que me irrita um pouco, daí eu tenho que relembrá-lo. João, eu já te pedi para fazer isso, tem como tu tá fazendo agora, por favor? Levar o lixo é minha função, que é muito simples. Ligar o aspirador, o robô do aspirador também é minha função. Ele fala, nossa, mas eu passei aspirador hoje. Eu falo, tu é muito cara de pau, guri, mas tu é muito cara de pau. E às vezes passo pano, inclusive. Ainda fala, passa pano também, que é só encaixar o paninho no robô, gente, pra vocês terem uma noção. Não, mas eu ajeito a cozinha. Então assim, eu não tenho o que reclamar, porque daquilo que eu peço pra ele fazer, que é o nosso combinado, ele faz, e o restante eu faço, e a gente tem a pessoa pra nos ajudar, e tá tudo bem, e por isso a gente não briga mais, porque esse foi o nosso combinado. Pode ser que tu não concorda, que, ai, nossa, a Vanessa faz as coisas em casa. Eu não me importo que tu não concorde, porque na minha casa, na nossa casa, isso funciona, e o que importa é o que funciona pra ti aí na tua casa. Se tu não aceita de jeito nenhum que o teu marido não faça nada, aí tu tem que conversar com ele e falar, olha, marido, eu não aceito que tu não faça nada e eu preciso que tu divida as coisas comigo. E o teu combinado pode mudar com o tempo também, né? Exato. Tipo, vai chegar o bebê em breve, as coisas vão mudar. Ele vai fazer, obviamente, tudo enquanto eu vou fazer nada. Essa é a ideia. Mas enfim, então assim, é isso. Vocês viram que nós não somos um casal perfeito agora, que nós temos nossas discordâncias, nós tivemos os nossos momentos, mas tudo a gente foi tentando resolver com a conversa, e isso eu fui aprendendo, de que não dá pra ficar guardando tudo pra mim. E é uma mania que eu tenho, que eu sei que muita gente tem, de guardar pra si e escolher um momento específico pra estourar o tempo inteiro. E uma coisa que eu vejo que desgasta muita relação também é que ou eu guardo muito ou eu reclamo o tempo todo. E como é chato ficar reclamando o tempo todo. E se é chato pra mim ter que ficar reclamando, imagina pra criatura ter que ficar ouvindo o tempo inteiro. Ai, Vanessa, mas ele merece porque ele não fez alguma coisa, ele fez algo errado. Tá, mas precisa ficar o tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias enchendo o saco da pessoa. Não dá pra pegar e, olha só, fulano, vamos vir aqui, vamos conversar. É isso aqui, olha só, tem várias coisinhas, eu não quero ser chata, mas tem como a gente resolver isso aqui? Provavelmente tem coisas que também tu não tá muito contente, tem como a gente dar uma geral aqui na situação pra gente continuar vivendo mais leve, sem ter essa pegação de pé o tempo inteiro? E de novo, eu vou usar o exemplo do trabalho. Pare e pense como é que tu abordaria isso no trabalho. Tu não chegaria pra pessoa do nada já soltando tudo em cima da pessoa. Não. Olha só, tem uma coisa que tá me incomodando, que é isso, a gente pode conversar depois, assim, aí tu já se prepara, tu pensa a respeito, eu penso a respeito, a gente vai conversar pra resolver esse problema juntos. De novo, não é eu estou certo, tu está errado, realmente existe uma coisa que está nos incomodando e a gente quer resolver esse problema. Podemos conversar a respeito disso e resolvê-lo? Exato, porque vocês são um casal, vocês estão nessa juntos, vocês teoricamente estão buscando os mesmos objetivos, vocês querem a mesma coisa na vida, e se vocês ficam nessa competição, vocês não evoluem, vocês ficam só nessa briguinha de adolescente, enfim, que não vai levar a lugar nenhum, desgastando o relacionamento de vocês. Aí depois o relacionamento tá aquela coisa e vocês não entendem por quê. Mas são essas pequenas coisas de dia a dia, às vezes essa encheção, essa reclamação o tempo inteiro, que dá ruim, entendeu? Então, cara, conversem, parem e conversem sobre as coisas, pra não precisar ficar o tempo todo insistindo e pisando no calo do outro, sabe? Porque vocês são um casal, vocês querem ganhar juntos, não um ganhar e o outro perder, né? Porque tem gente que fica, tu prefere ter paz ou ter razão? Eu fico, gente, não, assim, dá pra todo mundo ficar em paz. O negócio é que dá pra todo mundo ficar em paz e fica bem. E isso também entra muito na questão de como tomar grandes decisões juntos. Que a gente também, às vezes, dependendo da decisão, pra gente é mais fácil. Dependendo da decisão, requer muita conversa. Como foi, por exemplo, quando a gente tava voltando pro Brasil pra escolher onde a gente ia morar, tu te lembra? Do Airbnb, da função do apartamento. Vamos alugar quando tá fora, vamos alugar quando chega no Brasil. Que eu não queria abrir mão, pra ti não fazia sentido a forma que eu via. E aí foi muita conversa, mas essa foi difícil. Essa é uma decisão difícil. A gente teve que chegar no meio do caminho que nenhum dos dois tinha pensado antes. Explica assim. O contexto, que não sabe que vou levar 30 minutos pra explicar o contexto. Então, quando a gente estava voltando pro Brasil, a gente estava decidido. Eu achava que a gente já tinha que encontrar um apartamento estando em Amsterdã. Então, quando a gente chegasse no Brasil, a gente já tinha que ter uma casa pra morar, pra que a gente já se mudasse pra essa casa. E o João estava correto
e achava que não fazia sentido fazer isso. Exatamente. Ou seja, o João achava que nós tínhamos que chegar em Porto Alegre, chegar no Brasil e aí visitar o apartamento que nós íamos morar. Exato. Hoje eu concordo 100% com ele, mas naquela época, amor, eu concordo. Vejam, eu estava realmente correto, então, pessoal. Ganhei meu dia agora. Ganhou o dia. Ai, como homem gosta de ouvir. Nunca tinha ouvido falar disso. Obrigado, viu? Campeão. Mas, pra mim, minha cabeça de ansiosa, de querer organizar tudo logo e de querer tirar coisas da mala. Enfim, a gente tinha 7 malas. Eu só queria chegar no Brasil e guardar tudo e começar a trabalhar e começar a vida. Eu não queria ter que ir pra algum lugar ou ficar na casa de pai de um, de pai de outro, ou ficar num apartamento que não seria o nosso. Eu não queria isso. Eu queria que a gente fosse morar na nossa casa. Só que, cara, não faz sentido. A gente visitou o apartamento. Se a gente tivesse alugado pela internet sem conhecer o apartamento, ia ter dado ruim. Porque a gente olhou outros apartamentos antes de chegar nesse aqui. Então, a gente conversou muito e pra ele não fazia sentido o que eu falava, pra mim não fazia sentido o que ele falava e a gente falava, então o que a gente vai fazer? A gente não vai ter lugar pra morar? Mas lembra que tinha um porém ali nessa nossa discussão, né? Que aí eu também tava discutindo contigo sobre como discutir. Porque eu simplesmente ou não queria falar sobre o assunto, ou eu ficava irritado, eu falava, então a gente faz do jeito que tu quiser e pronto, sabe assim? E aí eu expliquei pra ela que, de novo, é que nem trabalho. Quando tu tá no trabalho, tu tem uma discussão sobre tu quer fazer alguma coisa e teu colega quer fazer outra coisa, teu chefe quer fazer uma coisa e outra pessoa da área quer fazer outra, o que vocês fazem? Vocês, não, mas eu quero isso, não, mas eu quero aquilo, não, mas eu quero isso. Não, vocês explicam, olha só, eu acho que para o bem da empresa, para o bem disso, nós precisamos fazer dessa forma, porque olha só, considerando esse fator e esse fator e esse fator, eu acredito que esse vai trazer o melhor resultado. E eu explicava pra Vanessinha, eu dizia, Vanessinha, olha só, eu prefiro que a gente chegue em Porto Alegre, que a gente fique na casa de alguém, que a gente espere um pouco e que a gente escolha, a gente quer realmente morar em Porto Alegre? A gente quer morar em que lugar de Porto Alegre? Que apartamento a gente quer ficar? Quando a gente vai morar naquele lugar por um ano, eu prefiro visitar o lugar e garantir que a gente goste do que alugar pela internet antes com pressa e acabar depois tendo que ficar morando naquele lugar por muitos meses sem gostar do lugar que a gente tá. E a resposta da Vanessinha era, não, mas não faz sentido, eu não quero deixar minhas malas na casa de ninguém, eu quero ter meu espaço e ponto final. E eu, Vanessinha, tu tem que me explicar mais sobre isso, senão a gente não consegue chegar num consenso, né? Aí eu tive a solução genial, tô me achando no vídeo de hoje porque foi realmente genial, que foi o seguinte, beleza, tu não quer ficar na casa de alguém incomodando, tu quer ter teu espaço? Vamos pegar um Airbnb, porque com o Airbnb a gente tem o nosso espaço e a gente consegue ter tempo para buscar um apartamento. E aí a gente aceitou, ele apresentou uma solução porque a gente foi conversando e eu cedi, porque é sempre importante ceder também. Alguém vai ter que ceder em alguma coisa, ou ceder em tudo, ou ceder um pouquinho, que seja. Eu queria muito ter um lugar pra eu chegar e já morar, mas eu vi que aquilo não ia ser possível. Então o que eu ia fazer? Ia ficar sendo extremamente infantil, ficar batendo o pé, fazendo birra. Não, porque não quero, e é isso? Mas é que, pra mim, era esse o ponto, né? Que tu me dizer que tu não quer não é suficiente pra gente chegar em alguma solução. Exato. Tu entender por que tu não quer. Explica os motivos, que daí a gente consegue encontrar alguma solução. Claro, porque só dizer que não quero não mudava em nada, não resolvia o nosso problema, né? Aí conseguindo entender que, beleza, eu não quero ficar na casa de alguém, eu quero ter meu espaço, etc. Ok, como é que a gente pode fazer pra não ficar na casa de alguém e ter nosso espaço? Um Airbnb é a solução. E aí foi o que a gente fez. A gente chegou numa solução no meio do caminho, que não era alugar o nosso apartamento e também não era ficar na casa de ninguém. Pegamos um Airbnb, que é um apartamento alugado por um curto período de tempo. Ficamos 2 semanas e durante esse período a gente procurou o nosso apartamento, encontrou, se mudou e aqui estamos. E tudo foi resolvido com conversa. No começo foi difícil, confesso que a gente teve uns atritos por conta disso, mais pela minha teimosia em não ceder de jeito nenhum, é só porque eu não quero e pronto. Mas não era nenhum não ceder, era justamente, era não explicar na verdade por quê. Tu dizia, eu quero isso dessa forma e era isso, não tem que te dizer por quê. Mas aí no fim a gente chegou num consenso porque a gente conversou. Então acho que dá pra resumir esse vídeo aqui na palavra conversa. Relacionamento. Ai, qual é a base do relacionamento? É amor. Amor é ótimo, mas amor não resolve nada. Se tu não tiver conversa, se não tiver respeito, se não tiver confiança. Tem que saber conversar, tem que respeitar também. Não dá pra xingar, não dá pra levantar a voz, porque são 2 adultos querendo resolver um problema que é dos 2. Então por isso que é muito importante ter respeito. E cada vez mais tem uma coisa que eu tenho usado como dica, como forma de viver a vida, que eu vejo que se aplica em tudo. Tenho repetido esse conselho sobre vários aspectos diferentes, que é o seguinte. Que eu falei antes de novo sobre questão de trabalho. Haja que nem tu age no trabalho, que lá é um lugar que tu realmente coloca razão e tu consegue conversar de acordo com o mesmo objetivo. E o outro é, tenta contar a história do problema de vocês
pra alguém. Pode contar pra parede. Só pensa em como é que tu contaria essa história pra alguém. E aí, geralmente, quando tu faz isso, tu vai ver se tu tem razão ou se tu não tem, o que tá certo, o que tá errado ali. O homem e a mulher estão brigando e eu vou contar a versão do homem, né? Porque eu fico ali 3, 4, 5, 6 horas jogando videogame. Então, se tu contar, tu vai contar pra alguém que tu gasta 6 horas do teu dia jogando videogame com 30 anos na cara? Talvez num final de semana, num evento específico, pode ter uma exceção. Mas agora, se todo dia tu vai contar isso pra alguém? Não. Então, provavelmente tu tá fazendo isso errado. Se tu tem vergonha, às vezes tu faz esse exercício de só passar a história, o que tá acontecendo, qual é a situação de vocês, só de pensar sobre a situação inteira. Tu vai ver, primeiro eu não acredito que a gente tá brigando por uma coisa tão ridícula. Tipo assim, porque às vezes tem isso, né? Que a gente briga por umas coisas que tu fica... Por que nós estamos perdendo tempo com isso? Podia estar fazendo ali uma comida boa, um negócio gostoso pra gente comer, e a gente tá brigando por uma coisa tão idiota. Que geralmente a discussão não é sobre aquela coisa, é sobre o princípio por trás dela, a gente não percebe. E às vezes nem é aquilo ali, exatamente. Às vezes é alguma outra coisa lá de trás, e aquilo ali foi só a gota d'água, o gatilho pra vocês. Então, assim, faz esse exercício que vai ser interessante. E eu acho que pra finalizar, uma grande questão que também tem muito nos casais, que as pessoas falam de uma forma tão ruim. Nós passamos por isso, você falava isso. Por isso, e aí depois, mas eu falei por isso antes de entender o que era rotina, né? Sim, mas nós passamos por isso também. Que é o famoso cair na rotina. Porque tá tudo igual, porque eu não aguento mais, porque todo dia é a mesma coisa. Passamos por isso, eu reclamei disso. Até depois eu entender o que de fato é uma rotina e as maravilhas da rotina, por que é tão bom ter rotina e que não é ruim cair na rotina, porque faz parte da vida, né? A gente tem a vida que a gente acorda, a gente trabalha, faz o que tem pra fazer. Isso é rotina, não tem como a gente fugir. Mas eu acho que tem um ponto, olha só, você é profundo, não tinha pensado nisso antes. Talvez cair na rotina seja ruim, porque ele simplesmente caiu de um jeito que tu não parou de pensar a respeito. Uhum. O correto o que funciona muito pra gente definir a rotina que tu vai viver. Ter a sua rotina sob controle. Ter a sua rotina sob controle, exatamente, Vanessinha, exatamente. Porque se tu simplesmente pega e deixa as coisas acontecerem da forma que elas estão acontecendo, sem pensar a respeito, sem definir o que é uma rotina boa pra vocês, vai acontecer aquilo de uma pessoa fazer tudo, a outra pessoa não fazer, uma achar que a outra tá errada, a outra achar que a outra tá errado, um tá jogando videogame, o outro tá no Instagram. E de repente passou a rotina, passou o mês inteiro, vocês nem se falaram. E aí um tá pensando que o outro não se importa mais com ele e vice-versa. E já tá cheio de coisa na cabeça, não conversaram e ferrou tudo. A outra forma é conversar e entender o que é uma rotina legal pra gente, o que a gente quer fazer. Vanessinha, como é que tu vai ficar feliz comigo? Tu quer jantar comigo uma vez por semana e ter uma janta que a gente desliga tudo? Ou quem sabe todas as jantas dessa forma? Vamos treinar junto? O que a gente pode fazer mais junto pra ser uma rotina legal? Tu pegar e criar a expectativa de que, nossa, agora toda vez ele vai me surpreender. Eu disse pra Vanessinha, cara, chegou aquela vez que eu fiz uma surpresa pra ti com balões, coloquei um terno, escondi no porta-mala, fiz um monte de coisa. É difícil superar isso agora. Então, ou eu tenho que manter uma expectativa muito baixa no início, ou vai ser difícil superar aquilo lá todas as vezes. Porque tu tem mais trabalho, tem mais responsabilidades, preocupações. Mas se a gente conversar e entender o que é uma rotina que nos deixa feliz, é tomar café da manhã junto no final de semana, é almoçar junto durante a semana quando tem tempo, é jantar junto todas as noites, é parar de assistir seriado para começar a jantar junto sem TV. Mas isso envolve conversa. Antes nós conversamos e nós gostávamos de ver seriado. Agora a gente pensou, não, vamos tentar ficar um tempo sem ver seriado e ver se fica bom. Estamos gostando também, talvez a gente volte atrás depois. A questão também, do seriado que eu tava pensando agora é que chega uma hora que as coisas caem no automático. Então, quando chegou aqui um ponto que a gente tava sentando pra assistir seriado, mas tava o seriado tocando na TV e nenhum dos dois tava assistindo seriado, os dois estavam no celular. Então, tava totalmente no automático. O seriado era só um pretexto. Sem controle nenhum. Sem controle nenhum. E aí a gente não conversava, a gente não via o seriado e tava cada um no celular. Hoje a gente tem os momentos que o João para ali pra jogar o videogame dele, por exemplo, que é totalmente consciente. Ele fala, posso jogar agora? Eu falo, pode, por favor, que daí eu vou ter um momento pra mim. Então é consciente o momento de que a gente vai completamente se ignorar a existência um do outro. Ele vai ficar no videogame e eu vou fazer qualquer outra coisa. E peço autorização, porque quem manda é a Vanessa, né? Exatamente, porque aqui quem manda sou eu. Só obedeço. Então a gente tem essa consciência. E é aquilo que eu tava falando também. A rotina, o dia a dia, tem coisas que são como são. O nosso horário de trabalho é o que é. Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir almoçar junto, com paciência, com tempo. Mas eu sei que a janta a gente vai conseguir, porque o almoço às vezes é correria por conta do horário dele. Mas
A gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente. Uma vez por semana vamos pedir alguma coisa pra comer, alguma coisa diferente que a gente gosta. Vamos cozinhar alguma coisa diferente, que daí a gente fica ali na cozinha os dois juntos, cozinhando, conversando, se divertindo. Mas, Vanessa, não tenho dinheiro pra pedir nem pra cozinhar alguma coisa diferente. O que eu faço? Daí já assistam um vídeo de organização financeira pra vocês aprenderem a economizar para as coisas que são prioridades de vocês. Seja pra vocês economizarem pra uma vez por mês, poderem fazer um jantarzinho mais gostoso, um jantarzinho melhor e diferente. Meu ponto era diferente desse. Mas também é uma boa dica. Também é uma boa dica. Assistir nossos vídeos é sempre uma boa dica. Viu, amor? A gente é diferente, a gente tem pensamentos diferentes. Não, mas eu acho que o princípio por trás disso não é a janta diferente ou pedir a teleentrega. O princípio por trás disso é conversem e façam algo que faça sentido pra vocês. Não deixem simplesmente acontecer. É o que tu falou antes sobre assistir o seriado mexendo no celular. Sejam conscientes do que vocês estão fazendo, do que vocês estão gastando tempo. E é difícil, porque agora a gente começou a jantar com a TV desligada, a gente está consciente, talvez daqui 2 meses a gente vai estar já no automático fazendo alguma outra coisa, tendo alguma outra distração. Aí vai ter que puxar. Então, refaçam esse exercício, pensem de novo e não tem dinheiro para pedir uma teleentrega. A teleentrega é o exemplo que eu e a Vanessa demos sobre o que a gente faz. Tem uma série de outras coisas que vocês podem fazer. Pode ser, ao invés de teleentrega, vai ser o dia que você vai dar uma caminhada. Vamos fazer algum passeio diferente do bairro, fazer alguma coisa especial. A noite dos amigos, vamos chamar outro casal para ir em casa, fazer alguma coisa junto, mas conversem e sejam conscientes de como é que vocês gastam o tempo juntos como casal também e montem uma rotina divertida para vocês. Divertida e no sentido de que funciona, uma rotina que deixa os dois felizes, assim, das coisas que vocês fazem, uma rotina que contemple também o tempo de cada um, que eu sei que tem gente que precisa, assim como eu, do seu tempo sozinho, então, tipo, eu quero ter o meu tempo sozinha também, o tempo que que só fica só eu e meus pensamentos. Nesse período eu só aceito, porque pra mim eu passei o tempo todo grudado da Vanessinha, né, mas eu tenho que aceitar esses momentos também. Ele é bem grudento mesmo, gente, eu preciso dizer isso. Então, eu gosto de ter o meu momento. Então, é conversar, é entender e, enfim, expondo os pontos de vocês. Eu acho que hoje a gente se puxou, hein? Fomos bem? Fomos bem, espero que sim. Espero que alguma dica do que a gente falou aqui pra vocês tenha servido. E, de novo, né, gente? Nossa experiência, nossa visão, a forma como a gente pensa, como a gente vê e como a gente vive o nosso relacionamento, que não é perfeito, tem seus altos e baixos. Por enquanto, tá passando por uma fase... A gente tá numa fase boa, porque eu acho que a gente amadureceu bastante. E que bom, porque em breve chega um bebê, então é bom que a gente esteja mais maduro mesmo, né? Porque se a gente não consegue lidar entre só nós dois, imagina criar um outro ser humano. Falando em estar maduro, posso jogar videogame daqui a pouco? Gente, é a vida que eu ainda vou tacar esse negócio pela janela. Se tu, mulher, compartilha do mesmo sentimento que eu e quer jogar o videogame do teu marido, do teu namorado pela janela, me conta aqui nos comentários. Por favor, não joguem o videogame do pobre coitado pela janela. Só fala que ele podia jogar um pouquinho menos. E é isso. Se vocês gostaram desse episódio, estão vendo a gente pelo YouTube, deixem o like de vocês, compartilhem o vídeo. Se estão só ouvindo a gente pelo podcast, compartilhem também. Marquem no Instagram pra vocês compartilharem. Isso, compartilhem no Instagram pra gente ver. E na semana que vem a gente tá de volta. Estejam aqui com a gente. E é isso. E é isso. Eu ia finalizar com o final do teu vídeo do YouTube normal, mas não é a hora. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.